Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Pedro Angrisani. Pedro, muito obrigada por ter vindo. Obrigado você. Já é a terceira vez, daqui a pouco posso pedir música Isso, aqui também. exatamente. Maravilha. Você já é um habitué aqui, né? Com certeza. E a gente está muito feliz pela sua presença. Obrigado pelo convite. E o Dr. Pedro, ele é fisioterapeuta especialista em dor, em ortopedia. E a gente está aqui hoje para falar sobre academia, malhação ou reabilitação. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o processo de reabilitação, né? E se isso, em grosso modo, pode ser feito ou não em academia. Bom, fisioterapia significa função. Então, é praticamente restituir a função do indivíduo como um todo, né? Então a gente está falando não só da saúde física, mas da saúde biopsicocomportamental, toda a parte emocional. E a reabilitação em si vai ter o objetivo de colocar de novo o tecido lesionado no basal, onde ele está pronto para sofrer, né, os estresses, né, da demanda física, da rotina do indivíduo e conseguir se auto-reparar e se auto-adaptar mediante a uma boa noite de sono, a uma boa recuperação. Quando essa linha, né, de autorregeneração do corpo não acontece, você tem a cronicidade de lesão. E é aí onde a gente entra. Perfeito. E aí, a academia é um lugar adequado para fazer a reabilitação ou não? Então, é importante a gente pensar na academia para que ela foi criada, né? Ela foi criada ao redor ali de 1900, 1901, pelo pai ali da musculação, que era o Eugene Sandow. Não sei nem se fala Sandow, Sandu, mas foi na Suécia. E aí foi direcionada para atender o pessoal do fisiculturismo. E o fisiculturismo, ele tem o objetivo de performance, de hipertrofia, de volume e definição. Então, não necessariamente você tem isso, em vários estudos já foi comprovado, que você não tem necessariamente ligado uma hipertrofia, um volume muscular muito grande, necessariamente a torque e força. Então, na verdade, você tem diversos equipamentos que foram criados para atender a hipertrofia e com o vislumbre na estética, sendo usado hoje em dia para reabilitação. E isso começou a bombar mais ou menos nos anos 2000. Que aí veio, né, o grande boom aí das academias, e aí tentou se adaptar, né, o que foi criado para a estética para a saúde. E aí eu te faço uma pergunta que eu acho que cabe muito aqui, que é qual a diferença entre a fisioterapia e a educação física que versa um pouco sobre essa questão que você está falando, né? Então, se você quiser explicar um pouquinho para nós, assim. Basicamente, você tem uma janela, né? Você não tem, por exemplo, dois limites aqui. Você tem uma intersecção no meio, onde os dois profissionais, inclusive, faz toda a diferença na reabilitação, trabalham juntos. Então você tem o fisioterapeuta aumentando a qualidade do movimento para gerar uma viabilidade de função, ou seja, toda a parte dos seus músculos tem que ter o período de contração e relaxamento para gerar um torque regular, as suas articulações têm que ter o máximo de contato articular possível para não ter uma pressão muito grande, que aí vai gerar a tal e famosa artrose, e por aí vai. E depois, com essa viabilidade, né, de corpo, você tem o educador físico subindo esse patamar para performance. Então ele vai dando estímulos perto ali do fisiológico, mas também não pode passar para não ter as lesões, que esse é o grande problema. E aí você tem essa performance com a regulação de carga moderada ao longo do tempo. Então essa é a grande diferença dos dois. Né? Muitas vezes você vê, né, até chega um paciente com uma dor no ombro, uma lesão de manguito. E aí você lê o pedido médico e vê lá do médico, fortalecimento de manguito rotador. E aí você olha para o teu paciente e é um levantador de peso olímpico, é um cara que parece maior que o The Rock. Você fala, esse cara precisa de força? Você vai colocar ele na academia, ele já veio de lá. Provavelmente ele já tem, né, essa massa muscular extremamente adequada em termos de potência.
mas na questão da estabilidade, da ativação sequencial correta, né, durante o movimento dinâmico. Você não tem a parte dos estabilizadores, por exemplo, poxa, você vai fazer um exercício aqui de bíceps. Se você está de pé fazendo exercício de bíceps, com certeza, além do bíceps e do braço, a sua coluna está sendo estimulada de um jeito, dependendo do centro de massa, o seu pé está sendo estimulado. Então, assim, quando um profissional vai orientar alguém que já chega direto na academia, ele vai propor a performance. Né? O profissional de educação física manja muito de fisiologia do exercício. E muito mais, às vezes, que nós, fisioterapeutas. Porque realmente está no nichado. As diferenças. Exatamente. Né? Só que, o que acontece? Esses efeitos à distância, né? Então, o cara vai lá e vai realmente pegar o bíceps e vai hipertrofiá-lo. Mas pode ser que naquele exercício de bíceps esteja sobrecarregando muito por causa da posição à coluna. E aí, nessa que a gente acaba pegando os pacientes que vêm de lesões na academia. Então, na verdade, a ordem não está correta. Entendi. E aqui eu acho que até é legal a gente lembrar, né, que na Move nós somos muito felizes assim, de ter os dois profissionais trabalhando em conjunto no mesmo espaço. Sim, e consegue cada um dentro da sua especificidade, mas também aproveitar muito bem essa interseção, né, para o bem do paciente. E isso é um diferencial muito grande no tratamento das pessoas, porque não é em qualquer lugar que a gente consegue ter o educador físico e o fisioterapeuta juntos no mesmo espaço. Né? Pois é, porque voltando a esse exemplo, né, imagina que o paciente chegou a mim com dor na lombar. Ele diz, eu sinto muita dor na lombar quando eu vou na academia, num exercício de rosca direta, que é um exercício de bíceps. Bom, tem alguma coisa errada, né? Você está querendo malhar o bíceps, está sentindo a lombar, tem alguma coisa estranha. Então, normalmente a gente avalia, né, a parte desse movimento e entra em contato direto com o educador físico e aí, depois da avaliação, passa essa orientação para ele. E não é só o movimento, a qualidade de movimento. Muitas vezes, esse paciente não tem a ativação ali adequada ou mesmo a resistência postural adequada para sustentar aquele peso que está lá na ponta ali da alavanca, que seria lá para fazer o movimento do bíceps. Então, a gente tem a característica do fisioterapeuta entrando com dar condições para aquela estrutura corporal sustentar aquele peso na ponta da alavanca do exercício, no caso a rosca direta, e também a qualidade do exercício. E aí, o educador físico, na hora de propor os exercícios, ele vai pensar que eu vou estimular de um modo mais adequado. Por exemplo, puxa, em vez de você fazer de pé, você vai fazer um bíceps reclinado, sentado. Então eu diminuo um pouquinho esse impacto na lombar no momento, para depois eu ir subindo postura, deixando mais complexa a postura, mas continuando com o mesmo peso no braço. Então você tem os dois profissionais fazendo o caminho de performance moderada aos pouquinhos, pensando em performance e ao mesmo tempo de saúde. Essa é a intersecção na hora do trabalho e é o que faz diferença. Que faz muita diferença, né, na reabilitação. E aí, assim, qual é o erro mais comum que você vê em pessoas que tentam fazer essa reabilitação na academia, sem a presença do fisioterapeuta, né? Então, a gente tinha um pensamento simplório, né, antigamente, né, que era isso. Poxa, você tem uma dor no joelho. Você tem que fortalecer o quadríceps, é lógico, é evidente. E até tem alguns estudos que corroboram isso, mas é muito pobre esse pensamento, né? Porque imagina assim, se você tem uma dor no joelho, ela pode vir da musculatura em si, ou ela pode vir inclusive da articulação, né? Que é praticamente a polia que faz a alavanca do corpo. Então você já tem essa polia com um certo tipo de lesão, ela não tá uma Brastemp ali, né? E aí você vai lá e faz a força e coloca mais carga em algo que já está sobrecarregado. Então, na verdade, precisa dar um passo atrás, antes de ir na força e pegar a qualidade. Então, antes de quantidade, qualidade de movimento. E é isso que o fisioterapeuta faz. Então, ele vai dar um primeiro passo, restabelecer a fisiologia local. Então, reparo de lesão, tecido saudável. Tecido está saudável, você vai pensar, tudo bem, agora como é que eu vou fazer esse movimento na dinâmica, não voltar àquele padrão antigo? Conseguiu fazer isso? Melhorou? Aí entra o educador físico.
né? Então, o educador físico gerencia o movimento que o fisioterapeuta sugeriu para ver se acontece nos exercícios propostos pensando em performance. E aí, passando esse período, alta da físio vai para performance com esse tecido saudável e com um movimento melhor. Perfeito. Isso é a perfeita integração, na verdade, Esse é o caminho. Entre as áreas, né? E é justamente isso que eu ia te perguntar, né? Como é que é esse momento? Em que momento o treinamento físico pode entrar com força? Tipo... Então, você precisa muitas vezes, né, ter essa avaliação, que é, na verdade, o período em que você dá alta. Né? O que o fisioterapeuta avalia, né, realmente para alta é se aquele tecido está saudável, que é, por exemplo, o que a gente faz, é curioso quando a gente faz no pós-operatório. Né? Porque no pós-operatório você vem e olha nos protocolos, no guideline, o que eles te dão? Eles te dão como deixar o tecido saudável de novo. Só que essa cirurgia que você fez aqui é decorrente a uma lesão que aconteceu lá. Quando você deixa o tecido saudável aqui, você ainda não respondeu por que aquela lesão ocorreu. Então aí entra a qualidade do movimento. Deixou o tecido saudável? Entra na qualidade do movimento. Então você vai olhar, o tecido já está saudável? Decorreu do período que o corpo precisava para reparar a lesão? Legal. Está pronta para carga? Porque você tem do tecido saudável, você tem a fase de inflamação, proliferação e remodelamento do tecido. Da proliferação do tecido para remodelamento, você já pode liberar para o tecido tomar carga. Mas ele tem que tomar carga de um movimento que está correto. Então, segundo ponto, o tecido está saudável, o movimento está correto. E aí você tem que ver se nada mais impede ele de fazer aquele movimento de modo correto. Por exemplo, a questão de um músculo que está contraturado e que não deixa, sei lá, meu braço levantar de modo certo. Esse músculo tem que estar laceado ou um alongamento, né, para esse músculo, para esse corpo responder. Todos esses quesitos foram atendidos e a dor do paciente já passou, porque ele pode ter cinesiofobia, ele pode ter uma dor central. Dor central é quando você já tem o tecido saudável, mas o cérebro ainda não interpreta com que aquele sítio de lesão ainda está pronto para mais carga e para voltar para a função. E isso o educador físico pode ajudar nessa transição para provar para o corpo, então, que o tecido está saudável, que você consegue. É aquela sensação que o paciente descreve que, ó, eu já não sinto mais dor no meu joelho, mas eu sinto que eu tenho joelho ainda. Então é aquele medo ainda e aquele estímulo do cérebro ainda de poupar aquele membro que foi lesionado. Então, está fechado no critério de tecido saudável, função adequada e sem dor, tá prato cheio e está servido ali para dar uma carga moderada e com consciência, senão o educador físico pegando pesado, estilo no pain, no game, ele volta pra gente de novo. E é isso que a gente não pode errar. Isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes a gente vê isso, né? Uhum. E principalmente se é um educador físico que não está muito acostumado a pegar o paciente que passou pelo processo de reabilitação. E não sei se porque está muito no contexto de academia, né, onde tem pessoas, entre aspas, mais saudáveis, ou se, enfim, né, não teve essa vivência. Não é comum errar nessa prescrição, na volta? Não, né? Com certeza. Nessa volta, é um contato, a gente estabelece praticamente uma relação um pouco mais duradoura ali com o educador físico. Porque, imagina, então tá voltando... Putz, Pedro, eu bolei um exercício aqui para esse paciente e aí ele voltou a sentir um pouquinho a lesão. Ou, putz, ele não voltou a sentir a lesão, mas voltou a sentir em outro lugar. O que você sugere? Você quer reavaliar ou você só sugere? E a gente precisa ter esse contato recorrente. Mesmo, por exemplo, a longo prazo, né? Porque, na verdade, a gente não está tratando do paciente, por exemplo, que teve uma dor no joelho, a gente tratou, vai de alta. Esse paciente não ficou um joelho para mim. Ele ficou um paciente de corpo inteiro. Eu conheço a morfologia dele, né? Eu conheço a rotina, né, do corpo dele. E isso é importante falar no que condiz à estruturação do treino. Eu já sugiro para vários educadores físicos pensar na rotina do paciente. Porque imagina, é diferente. Eu fico cerca de 14, 15 horas de pé. E tem um profissional de TI que o cara fica 14, 15 horas sentado. São coisas diferentes que o corpo tem que passar. Então, será que o treino dele tem que ser o mesmo treino que o meu? Nas mesmas posturas? Não, são objetivos diferentes.
O personal que considera, né, pelo que o corpo tem que passar, é o profissional de educação física que realmente vai dar uma performance de excelência com mínima chance de lesão. E onde tiver, às vezes, né, é tentativa e erro, e isso muda, porque o paciente ele vem de cada... Tem dia que você não quer treinar. Tem dia que, sei lá, meu cachorrinho morreu, você tá meio deprê, ou você tá cansado, ou não dormiu direito, você vai treinar igual? Você não vai treinar igual, porque a tua fisiologia geral ou não comeu bem, né? Então, ou tá de ressaca, sei lá, você não vai treinar da mesma maneira. Então, às vezes você vai ter essa pequena chance de lesão. O que você tem que ver é se o corpo consegue ter a reparação tecidual sozinho ou se aquela lesão vai cronificar. E para isso, o contato de longo prazo educador físico e fisioterapeuta é o santo remédio. Isso e também traz uma segurança para o paciente, né? O paciente se sente certeza. seguro quando vê que os dois profissionais estão conversando entre si, na mesma instituição ou não, né? Mas acho que isso traz um conforto, assim, né? Uma segurança mesmo, né? Sim, com certeza. Então a gente está chegando quase no final desse primeiro episódio. Você gostaria de deixar uma mensagem final assim sobre essa nossa fala, para as pessoas prestarem atenção na academia? Eu acho que sim, principalmente prestar não só atenção, mas se fazer uma pergunta, né, bem simples. Por que você malha? Porque muita gente malha pela estética. E tá tudo bem malhar pela estética? Lógico, tá tudo certo. Só que dentro desse teu treino, você tem que ter a estética vinculada à saúde e vinculada a essa saúde à especificidade do que o seu corpo vai ter que fazer de tarefa no dia a dia. Se eu gosto de vôlei, se eu gosto de judô, se eu fico sentado e eu sou um workaholic. Então, isso vai ter que ser embutido no seu treino. Então, se pergunte por que você malha. E uma coisa, no pain, no gain não é normal, né? Você ter dor ainda mais recorrente. Então, para você malhar de modo saudável, você não tem que ter dor necessariamente, né? A dor, por exemplo, de desconforto de um músculo hiperestimulado, ela passa de 2 a 3 dias, né? Porque a fisiologia muscular é de 48 a 72 horas. Pós, já tem alguma coisa errada. E principalmente dor articular. Dor articular é sinal de perigo. E, pelo amor de Deus, vai no educador físico depois do fisioterapeuta, né? Para melhorar a qualidade do movimento, né? Muitas vezes a gente acha que já sou experi, já malho há 10 anos, eu consigo evoluir. Mas sempre tem alguma coisa para aprender. Porque nem eu mesmo, e eu malho, eu consigo me autocorrigir, mesmo corrigir as pessoas. Porque no meu cérebro está tudo certo. Mas às vezes precisa de um olhar externo. Externo, né? Pedro, muito obrigada pelas suas contribuições. Acho que foi muito legal a gente ter essa primeira conversa. Agradeço, então, a sua presença aqui. Muito obrigada. Agradeço a Clínica Move pelo apoio ao projeto. Agradeço a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas, no YouTube, no Spotify, nos principais agregadores. Se vocês gostarem do episódio, por favor, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se tanto no Spotify como no YouTube para fortalecer o nosso projeto. Obrigada e até o próximo episódio.